nós começamos a fazer essa palestra nas cidades onde nós atendemos, né, os pacientes com câncer ali em Juí. Juí é um centro, referência regional, então para toda aquela região, nós atendemos mais de 100 municípios e assim tem sido uma troca muito grande, porque é a oportunidade de nós conhecermos a cidade de onde nossos pacientes vêm, como eles vivem, né, de poder estar em um contato mais próximo e de poder conversar sobre coisas que muitas vezes a gente não pode conversar no nosso dia a dia dentro do hospital. Apesar de todo esse pensamento espírita, tudo isso que nós estamos conversando aqui, óbvio que atinge o nosso trabalho e acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Então, poder conversar sobre isso e poder ver a necessidade que as pessoas sentem disso é fundamental. Nós não temos mais hoje condições, nós não aceitamos mais as coisas simplesmente sem explicação. Nós precisamos de resposta para o nosso íntimo, para o nosso coração. Todos nós buscamos isso, né? Explicações para o sentido da nossa existência, para que a gente possa viver melhor. Então, poder aproveitar noites como essa sempre é muito importante para que a gente possa, então, sempre tirar uma lição e poder levar isso conosco. Por isso, assim que se sintam à vontade de perguntar, vençam a timidez, tá? Se assim vocês quiserem. Aqui. Eu acho que... achei muito interessante, acho que contribui bastante, né, para enriquecer mais nossas vidas, né? Acho que a gente não para muito para pensar sobre essas coisas, né? E sempre nessa coisa da vida do corre-corre, né? E não parar para pensar mesmo, para ver que a pessoa batalha tanto internamente para isso, né? Que ela consegue se levantar. E aí, sei, de repente tu tens alguma coisa para... Sem dúvida, e todos nós acabamos despertando pela nossa necessidade pessoal. Eu fui convidado a fazer uma palestra para alunos que estão saindo do terceiro ano agora para falar sobre escolha de profissão, e eu acabei não falando da minha profissão, acabei falando sobre as questões da vida e contando a minha história. Eu sempre fui um adolescente muito materialista, né, muito imediatista e sempre fui muito ambicioso. Eu sofri muito com isso assim, durante toda a minha adolescência, querendo logo conquistas materiais. E entrar então numa faculdade de medicina, onde tu vai ter que ter 6 anos de curso, 5 anos de especialização, te dá esses retornos, né, mais tarde. A gente tem que ter muita paciência para isso. E aí, quando eu comecei a minha especialização e comecei a lidar com a questão da morte, com a questão de doenças graves, e comecei a perder pacientes assim, muito rapidamente, sem muita explicação, um sentimento de impotência muito grande foi tomando conta de mim. Então, ou eu buscava explicação para tudo aquilo, ou buscava um sentido para a minha vida, ou eu ia fazer outra coisa, que era muito frustrante. Eu vim de uma faculdade onde a gente é treinado para curar as pessoas, né? Que a morte é considerada uma derrota, né? Que o médico geralmente não sabe muito como lidar com a perda do paciente, nem lidar com as famílias, que ele meio que deixa a família sozinha ou vira as costas, porque ele não sabe como lidar com essa situação. Então, quando eu precisei, no momento que eu mais precisei na minha vida, eu encontrei na doutrina espírita as respostas para todas as minhas perguntas. O primeiro livro que eu li foi o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas, e ali estava simplesmente tudo que eu precisava saber. Mas eu tive que passar por um sofrimento muito grande, eu tive que passar por cima do meu orgulho, da minha vaidade, e eu tive que entender que, meu Deus, quem sou eu, né? Que eu não sou Deus e que o médico não é Deus, que o médico é um ser humano como qualquer outro que tem a função pura e simplesmente de ajudar as outras pessoas. Que o meu papel pode ser muitas vezes sim, auxiliar a pessoa na sua cura, se ela for merecedora disso, mas a maioria das vezes vai ser de confortar, de poder consolar frente a toda essa dor e esse sofrimento, de fazer entender todo esse processo.
E aí eu comecei a me sentir extremamente útil. Aí a vida se abriu diante de mim, porque eu comecei a ver que não importa o que acontecesse, eu poderia estar do lado do meu paciente. Eu poderia estar apoiando a família e o paciente o tempo inteiro. Eu comecei a aprender e ver coisas maravilhosas, a visualizar assim o estado de auxílio e a profunda serenidade, às vezes, que a pessoa está um pouco antes do desencarne, quando no momento de que está agonizando por alguma doença, né? E todo o amparo espiritual que se recebe naquela hora para a família, para as pessoas. Então, poder utilizar tudo isso dentro da minha profissão, né, possibilitou então que um mundo diferente se abrisse diante de mim e que eu pudesse então ver a minha profissão com outros olhos, né? E aí parece que por ironia do destino também eu comecei a ter as coisas materiais, então mas também comecei a perceber que elas não são mais importantes na vida, que assim como elas nos vêm, elas podem nos ser retiradas, mas o que nós temos no nosso íntimo, no nosso coração, os nossos valores morais, aquilo que nós fazemos por nós, mas principalmente aquilo que nós fazemos pelos outros, essa é a nossa herança e é isso que nós levamos. E isso é imortal, que isso vai permanecer conosco e que todo esse conhecimento, todas essas experiências que vão sendo adquiridas, vão nos fortalecer, possibilitando que a gente possa então entender o que nós estamos fazendo aqui. Então hoje é muito bom assim, ver que as pessoas respeitam a minha posição como espírita, que as pessoas apreciam isso, que as pessoas hoje vão ao consultório, vão ao hospital e querem conversar mais sobre isso, querem entender o que elas podem fazer, entender como elas podem modificar a sua vida. Então, nenhum de nós é perfeito, cada um de nós tem as suas necessidades e nós despertamos de acordo com as nossas necessidades, cada um à sua maneira. Existem pessoas por aí fazendo bem, né, de uma maneira maravilhosa e que são espíritas por vocação, tem todo esse conhecimento nato sem precisar seguir doutrina alguma, pura e simplesmente porque essas pessoas já possuem um grau de evolução suficiente para entenderem que esse é o único caminho. Então, eu diria hoje que a oportunidade que eu tenho, né, de colocar isso como uma maneira de pensar, o respeito que hoje se tem, né, por esse pensamento, a possibilidade de nós fazermos reuniões como essa, que até pouco tempo atrás seriam inadmissíveis para conversar exatamente sobre isso, mostra a nossa necessidade de transformação, mostra como nós precisamos cada vez mais disso para entender e dar um rumo nas nossas vidas. Eu presenciei situações de pessoas muito próximas ao desencarne e tu começa a entender como a gente precisa às vezes deixar as pessoas partirem, né, e seguirem o seu caminho, como às vezes a gente precisa muitas vezes conversar de uma maneira franca e aberta, porque as pessoas precisam disso, né? Como a gente pode entender que o nosso papel como cristão é de auxiliar, é de fazer o bem, e que a gente sempre pode oferecer uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, e principalmente que a gente possa estar presente nos momentos de maior dificuldade. Esse é o nosso papel como cristão, esse é o nosso papel como espírito. Não. Pudesse comentar para a gente um pouco sobre a influência dos espíritos na nossa saúde e na nossa doença. Todos nós temos daquilo que nós chamamos de mediunidade, quer dizer, todos nós temos um grau de compreensão na qual nós recebemos essa influência. Tem pessoas que enxergam, tem pessoas que conversam, que escutam, né? Tem pessoas que pressentem, sentem isso, mas todos nós temos intuição, né? Todos nós em algum momento do nosso dia, né, nos vem uma intuição, nos vem como se alguém estivesse assoprando algo no nosso ouvido. O que é isso? Essa é a presença dos espíritos desencarnados entre nós, numa dimensão diferente, não tão física, né? Então por isso nós não os vemos, mas nós os percebemos, né? Tem gente que sente arrepio, né? Tem gente que de repente
entra numa tristeza que não sabe porquê, né? E quem está próximo. E isso é compreensível. Vejam bem, apenas basta a gente tentar entender isso. Todos nós sabemos que o ar existe, que existe o oxigênio. Alguém viu o oxigênio? Não, mas nós aprendemos que ele existe, né? Nós conseguimos comprovar isso cientificamente, então isso passou a fazer parte da nossa rotina. Assim como a gente consegue entender que nós estamos cercados de espíritos, que o espírito, quando desencarna, né, ele não vai virar anjo, não vai virar santo, ele vai continuar sendo a mesma pessoa no seu caminho de evolução. Alguns vão entender esse processo logo, outros vão demorar mais tempo, e esses espíritos estão entre nós. Então, a maneira como é que nós nos relacionamos com ele e como ele se relaciona conosco é muito próxima. Nós sofremos a influência o tempo todo. Então, por isso que eu falei da necessidade do pensamento, da necessidade de nós termos sempre uma sintonia positiva, para que a gente possa, então, nos proteger sobre influências de irmãos ainda pouco evoluídos, né, que estejam ainda errando no mal, assim como nós podemos receber toda a influência benéfica dos espíritos evoluídos que estão aí para nos proteger. Eles existem sim, não é à toa que muitas vezes nós temos uma intuição que vem, né, do nada, e é fácil a gente saber se esse espírito é um espírito mais evoluído ou um espírito pouco evoluído. É só usar o bom senso, né? É só pensar, isso é coerente, né, com o que faz, com o bem que a gente prega, né? Jesus agiria dessa maneira, isso é coerente com aquilo que eu acredito. Então, entender como isso acontece é fundamental até para entender a nossa continuidade. Entender que um dia nós também vamos desencarnar e vamos seguir o nosso caminho. Que nós vamos reavaliar essa existência, que nós vamos planejar outras existências e outras reencarnações, na qual nós vamos voltar então para outros resgates e para outras necessidades. Então, nós temos que começar a nos transformar aqui e agora. Todos nós, por mais que não saibamos o que nós fomos em outras existências, se a gente parar para pensar um pouco, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Se eu estou aqui hoje como médico para cuidar da vida das outras pessoas, é porque talvez a minha necessidade seja essa, né? O meu resgate seja exatamente por ajudar os outros, que talvez no passado próximo eu não tenha feito bem às pessoas, né? Então é justo que eu venha agora para auxiliar, assim como cada um tem a sua história de vida. Então, entender como é essa relação, e isso está escrito nas obras básicas, para quem quiser se aprofundar um pouco mais. O Espiritismo tem obras que são consideradas básicas do Allan Kardec, como o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, da qual então todas essas informações nos são passadas, e que lá são colocadas que os espíritos sim interferem na nossa vida, tanto ao ponto de algumas vezes conduzir a nossa vida. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nisso, e a gente tem que cuidar do quê? Da nossa conduta, da nossa postura, né? De como nós agimos. Não adianta nada eu vir aqui fazer uma palestra sobre ética, sobre que a gente tem que ser correto, né? Se aí eu saio aqui, eu já estacionei o carro em lugar proibido, né? Eu saindo aqui, eu vou voltar em alta velocidade, faço, né, ultrapassagem que não deu, quer dizer, que exemplo que eu estou dando, como é que eu estou agindo. E por isso que eu também tenho que cuidar muito da minha conduta no dia a dia, e por isso que palestras como essa também são importantes para mim, né? E eu tenho bem noção disso. Eu tenho a noção de que o meu papel também como médico é de poder, em oportunidades como essa, conversar um pouco mais francamente sobre isso e poder fazer as pessoas pensarem. Lá. Eu só queria dar uma contribuição aí nessa questão da influência, né? É bem isso que o Dr. Fábio falou, né? O mais importante para a vigilância nossa, para que a intervenção malsã, né, essa influenciação, que faz parte das leis naturais, né? A gente, aqui no corpo físico, a gente também se influencia, né? Nós estamos constantemente sob influências uns dos outros, né? A gente conversando
né? Uma palestra, ele está influenciando vocês, vocês influenciam a ele com a energia que vocês devolvem, e assim no nosso dia a dia. Com os espíritos é a mesma coisa, né? Então, essa vigilância na conduta e no pensamento é imprescindível. Por exemplo, um pensamento pessimista, negativo, assim, quando a pessoa entra em depressão, né, ela não tem mais vontade de fazer nada, ela entra numa prostração profunda, assim, gerada por alguma tristeza, talvez um sentimento de perda, enfim, ela não consegue superar, naturalmente ela já se vincula por afinidade com mentes que também estão nesse processo, nesse mesmo pensamento. E às vezes essa influência se acentua de tal modo que ela começa inclusive a ouvir sugestões de suicídio, né? Ideias suicidas, porque ela se deixou levar pela tristeza e pela depressão. Então começa, né? Por que tu não te mata? No íntimo, assim, não é uma voz que chega imediatamente no ouvido como se alguém estivesse falando, mas na intimidade. Tem que acabar com a vida, o que adianta, né? Vamos parar de sofrer. Vem as sugestões suicidas que, se a pessoa, né, não vigia, ela acolhe e acaba agindo, né? E acaba vindo aí a cometer o suicídio. Também é assim em relação à dependência química, né? Principalmente se alguém já apresenta uma tendência ao alcoolismo, né? Ou alguma outra substância. Então, a fuga para a tristeza, né, ou por algum processo que não deseja assumir e encarar, pode ser por essa via, e também ela vai receber a sugestão de espíritos que continuam viciosos. Nós vimos na mensagem do Victor Hugo, né, o espírito desencarna e permanece com suas virtudes e seus vícios, tal qual como ele era na Terra. E recebe essas sugestões, essa influência, a pessoa não vigia, se deixa levar, e quando vê, ela está prostrada, né? Da mesma forma, se alimentar bons pensamentos, vigilância, oração, uma conduta digna, o cumprimento de seus deveres na vida, tal qual como eles se apresentam, ela vai ter uma proteção natural. E, portanto, por afinidade e por mérito, ela vai ter uma sintonia com espíritos do mesmo teor, né? Essa influência recíproca, a acolher sugestões de espíritos superiores, ideias boas, positivas, né? Que a direcionem para frente. E isso em termos gerais, saúde, qualidade de vida. Desculpa te interromper, eu só queria colaborar. Interrompeu. Não sei se eu vou conseguir explicar direito essa pergunta, mas, por exemplo, quando nós temos um caso de câncer de uma criança muito pequena, né, supõe-se que tenha tido uma causa anterior e que essa criança tenha vindo com alguma marca no espírito, algo assim que faça essa doença, né, se desenvolver cedo. O que talvez todos nós tenhamos marcas assim para ter uma doença em fases mais avançadas da vida, né? E antes tu colocou, né, falando da cura, né, ajudar o meu paciente se ele tiver um merecimento para a cura. Então eu te pergunto o seguinte: existe como, pelas nossas condutas na vida, por exemplo, vir com uma predisposição para uma doença, mas pelas nossas atitudes, pela forma de vida, apagar essa mancha do nosso espírito e vir a não ter essa doença? Ou até tê-la e conseguir ficar curado, né? De estar na tua programação de ter que vir para cá e passar por um grande sofrimento e até desencarnar por causa dessa doença, mas pela tua capacidade, pelas tuas ações, pelas conquistas que tu teve durante essa existência, né, essa pena, né, ser amenizada no sentido de tu não ter que passar por tanto sofrimento. Ou até mesmo, né, mudar a tua programação e a espiritualidade entender que a tua existência está sendo útil, né, para o progresso da humanidade, para o progresso das outras pessoas, para a tua própria evolução, né, e aí te conceder então até uma sobrevida, fazendo com que essa doença não apareça. É claro que sim. E a doença então, né, em crianças
se explica por uma necessidade de o espírito passar logo por esse sofrimento, né, para não ter às vezes até condições de ter uma vida plena, né, então ela já passa por esse sofrimento, e pela necessidade dos espíritos afins, dos pais, né, dos irmãos, das pessoas próximas, de também crescer com esse sofrimento, de valorizar a vida, né, de pessoas que de repente numa outra existência não prezaram pela sua vida, ou foram suicidas, ou pessoas que foram viciadas em algum tipo de substância, ou passaram por algumas situações de risco. Então é colocadas para ela que é uma situação onde elas vão prezar a vida acima de tudo, onde elas vão valorizar aquilo como nunca, para aprender a respeitar essas leis, para poder então, numa outra encarnação, poder vir viver a pleno, né? Então, esse tipo de moratória, esse tipo de modificação, né, da nossa vida, da nossa existência, é possível sim. Assim como alguns espíritos, né, têm a sua existência até abreviada, né, por estar fazendo aí tanta bobagem, por estar se comprometendo tanto e adquirindo tantas dívidas, que ele acaba desencarnando até muito antes, né, para ele poder não se comprometer ainda mais. Então, aí a gente começa a entender que existe justiça então nesse processo. Aqui, eu acho que tinha uma pergunta antes, depois aqui. E as mortes por acidente, principalmente esses acidentes coletivos, várias pessoas, no mesmo instante, por uma necessidade de um resgate coletivo. Isso também estava na programação dessas pessoas, que elas passassem por isso para a sua evolução e para o seu crescimento, né? Nada acontece por acaso. A espiritualidade se utiliza desses descuidos, de toda imprudência que pode acontecer num acidente como esse, para crescimento de algumas pessoas, para que o desencarne daquelas pessoas e daquela coletividade naquele momento, né, venha para resgatar algumas coisas, para espiar algumas coisas. Então, tudo, né, tem uma justificativa, tudo tem um porquê, né? Quer dizer, isso não acontece à toa, não existe injustiça nessa situação. Essas pessoas vão conhecer, óbvio, depois que ela desencarne, depois que elas tiverem condições de assimilar isso, o porquê que isso aconteceu, por que tinha que ser naquele momento, né? Mas existe uma explicação sim para tudo isso. Sim. Mas eu acho assim, ela não está, assim, espiritualmente fraca, seus pensamentos já não estão fracos, poder pedir uma ajuda, porque já deve saber. Por isso que entender esse processo é importante. Vocês vejam o seguinte, no nosso dia a dia, nós acabamos arrumando inimigos, às vezes até sem querer, né? Tem gente que não gosta de mim, né, e tem raiva de mim porque eu sou espírita, né? Tem gente que não gosta de mim porque, sei lá, de diferentes motivos, pelo trabalho que eu faço, né? E são inimizades que a gente acaba criando pura e simplesmente pelo que a gente é. Então a gente sofre uma influenciação dessas pessoas todo o tempo, a todo momento. Entender que essa influenciação também não vem só das pessoas encarnadas, mas também vem de pessoas que desencarnaram, né? E que uma pessoa dessas que desencarne, por exemplo, né, ela pode continuar cultivando esse mesmo sentimento negativo e estar convivendo contigo o tempo todo e te causando esse tipo de influenciação. É o que a gente costuma chamar de obsessão, né? Então, como é que se age, como é que se reage contra isso tudo? Óbvio, tu vai precisar do apoio de médicos, vai precisar do apoio da família, né, que vão ser um empurrãozinho que eles vão te dar, mas para te sair dessa situação, tu tem que entender o que está acontecendo contigo e entender que isso possa ser, né, esse tipo de influenciação e aí faz com que tu possa reagir e que tu possa tentar modificar gradualmente as tuas atitudes, como te protegendo, né, evitando situações em que tu possa te sentir mais fragilizada, através da oração, né, através da leitura de obras espíritas, de
frequentar a casa espírita, enfim, da prática do bem, né? Que vai te aproximar também de energias positivas e vai permitir a tua reação. Então é pura e simplesmente internar. E é por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem sair do estado de depressão. Por quê? Porque acham que pura e simplesmente indo no médico e tomando um remédio que for receitado, a vida dela vai modificar gradualmente. Não, ela tem que mudar esse contexto, né? Se ela não mudar, aí mais tarde, apesar de toda essa ideação, podem aparecer as doenças, né? E todos os outros transtornos. Tu tinha uma pergunta? Ela me perguntou se eu cuido mais dos pacientes do lado espiritual ou da parte de remédios. Veja bem, um dos trabalhos que eu faço é pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos contra o câncer, né? Eu tenho vários estudos internacionais que são aplicados em Juí. Esse ano nós devemos fechar quase 30 estudos. Eu sou um grande interessado assim, nessa parte da medicina, porque eu acho que se Deus permite que os médicos existam, né, para o bem da humanidade, pela necessidade delas, e exatamente para a gente adquirir esse conhecimento que eu falei que vem de acordo com o nosso merecimento. Mas às vezes esses tratamentos não funcionam, né? Então por isso que a gente tem que usar os dois conhecimentos ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que, sim, o paciente entra no meu consultório, eu vou propor para ele o tratamento mais moderno, eu vou falar sobre estatística, sobre ciência, mas ao mesmo tempo eu vou abraçá-lo, eu vou brincar com ele, né? Eu vou fazer com que ele se sinta seguro, eu vou dizer para ele, ó, pode contar comigo a partir de agora, nós vamos lutar juntos, né? Não tem nada que ficar pensando que isso é o fim, né? Nós vamos começar agora uma nova etapa. Então, e sem precisar falar de nenhum tipo de doutrina. Se o paciente quiser conversar sobre isso, ótimo. Se não quiser conversar, a gente tem maneiras de passar todo esse conhecimento e tudo isso que a gente acredita para esse paciente. Sendo simples, sendo acessível, né? Não me colocando numa postura que eu sou superior ao paciente, então eu não sou atingido, né? Não, eu tenho que ser simples, eu tenho que ser acessível, eu tenho que fazer com que o paciente entenda que ele, se ele tiver algum problema, ele vai ter a quem recorrer, ele vai poder contar comigo, né? Eu vou estar junto com ele não só, respondeu o meu tratamento, ficou curado, ótimo, né? Esse cara vai ser uma excelente propaganda no meu trabalho na cidade, mas que ele possa contar comigo também quando as coisas não dão certo, né? E a gente se sentir gratificado até mesmo depois de um paciente desencarnar, mesmo naquele momento de dor e de sofrimento, a família te procurar, a família te mandar flores, né? A família te mandar um recado dizendo, olha, está tudo bem conosco, nós estamos bem, nós estamos fortalecidos na nossa fé, a gente vai conseguir superar, e a gente entende que fica uma dor muito grande da separação, porque mesmo sendo espíritas, gente, nós sofremos igual quando as pessoas morrem, nós não gostamos de estar longe das pessoas que a gente ama, né? A gente apenas tenta usar esse conhecimento para a nossa resignação, entendendo que não é uma separação definitiva, é uma separação temporária e que logo ali em frente a gente vai se reencontrar. Assim, ó, se alguém deseja fazer alguma pergunta por escrito, não oralmente, tem disponível aí, né, papel, caneta, assim, para até inclusive aproveitar, né, esse momento que o doutor está abrindo aí para os questionamentos, com esse sentido também, e essa que eu te dei é uma pergunta. Assim, para te entender, digamos que tu tenha vindo para essa vida com bastante poder, com bastante dinheiro, com a oportunidade de ajudar um monte de pessoas, e tu acaba te desvirtuando, e aí tu assume um cargo público, tá? Tu vai desviar essa verba para tua conta bancária, o que faça que o dinheiro não chegue para comprar os remédios para as crianças que
doentes pobres que precisam, que não cheguem para comprar livros escolares, que não vá até os recursos para se comprar merenda escolar, remédios, enfim, as coisas básicas, e muitas pessoas acabam morrendo e sofrendo por causa disso. Qual é a maneira que tu vai ter, como é que a espiritualidade encontra de resgatar isso? Na próxima existência, tu vai ser a pessoa que vai ficar sem o remédio. Tu vai ser a pessoa que não vai ter comida, né, na mínima condição. Por isso que esses lugares ainda existem, né? E isso torna as coisas justas. Aí tu vai sentir na própria pele todo o mal que tu causou, todas as pessoas que tu prejudicou, e é a maneira que tu tem de aprender, que agora eu sei, né, o que eu fiz. Não, eles não vieram para passar fome, eles acabam passando fome por uma situação do nosso planeta. Infelizmente, não, né, eles poderiam não ter que passar por isso, eles passam por isso como um resgate por coisas que eles tenham feito em outra existência. Eles poderiam não ter que passar por isso. Sim, um povo. Às vezes a gente tem grandes países aí, né, que vivem só voltados para o seu umbigo e que não se preocupam em nada, né, com os outros países. Por exemplo, a gente sabe que tem países riquíssimos aí, né, esbanjando dinheiro com coisas supérfluas, né, em plenas condições de quê? De ajudar minimamente esses povos que não têm nada. Sim. Porque ela fez em outra existência uma pessoa passar por isso. Que a causa, entendeu? Porque a ação dela em outra existência fez com que alguém passasse por isso. Então ela tem que passar também para aprender. Entendeu? Até que o mundo, né, consiga evoluir, crescer no todo, onde as pessoas não precisem mais disso, porque não vai haver mais, as pessoas vão fazer pelo bem, vão viver só de acordo com as suas necessidades, não vão mais explorar, não vão mais roubar, né? Mas isso nós estamos muito longe. Sim, se tu para pensar, se tu juntar, por exemplo, todas as pessoas que tem aí, né, no nosso país, tem bastante, né, político corrupto, tem, né, vários exemplos. Se tu juntar todos isso, pessoas que praticam qualquer tipo de violência doméstica, assassinos, né, pessoas que são cruéis, né, tu vai ver que tu vai juntar bastante gente que dá para fazer vários países, né, pela nossa necessidade. Sim, a gente já vem com essa programação, mas isso pode se prorrogar ou se antecipar de acordo com a nossa conduta. Então, mas tudo depende de como a gente vive, né? Outra pergunta, tá? Estamos agradecendo ao trabalho, tá? Já tive câncer de mama e osteosarcoma. Segundo os médicos, já estou curada. Só que esses médicos são frios, não dão muita explicação. Falam só o estritamente necessário. Devo acreditar neles? Tá? Claro que sim, né? Porque veja, eles apenas foram um instrumento para que a pessoa com a doença atingisse a cura. A cura vem pura e basicamente pelo merecimento dessa pessoa, pela conduta, por tudo que ela fez. Claro que deve acreditar, e vejam bem, existe a responsabilidade profissional. O médico vai dizer que essa pessoa está curada, né, se ela realmente não estiver. Essa doença vai estar controlada se essa doença não estiver. Então, deve sim acreditar. E sobre a questão de eles serem frios, é que talvez eles ainda não tenham despertado para essa necessidade, para tudo isso, né, que a gente está conversando hoje, e cada um tem o seu momento. E a gente não deve nunca julgá-los ou condená-los. A gente deve ter compreensão, né, deve perdoar eventualmente alguma coisa que não nos agrade, porque provavelmente há bem pouco tempo atrás nós estávamos na mesma situação, né? Nós também despertamos pelas mais diferentes necessidades, assim como um dia eles vão precisar despertar de acordo com as suas necessidades.
Nós devemos sempre acreditar no conhecimento científico e naquilo que se coloca. Também, claro, né? Você imagina assim, que espíritos que desencarnem numa situação de profunda dependência, tá? Esses espíritos, eles vão ter que, eles estão tão ligados à matéria e essas necessidades. Eu falei em paixões, né? Como coisas negativas. As paixões são, ela perguntou sobre os viciados, né? Se são pessoas obsidiadas e se o vício é por essa influenciação. Claro que sim, né? Então, esses espíritos desencarnados e que desencarnaram sobre essa situação de vício, né? Se eles não compreenderem, se eles não tiverem capacidade de receber auxílio, eles vão continuar nesse mesmo tipo de pensamento, de sintonia, e buscando quem? Buscando encarnados que estejam com o mesmo vício para continuar alimentando o seu vício. Eles acabam influenciando até situações, né? De que a pessoa busque cada vez mais a droga para poder perpetuar esse vício. Mas a culpa não é só dessa influenciação, né? Existe também o quê? Existe a responsabilidade daquela pessoa que se permitiu chegar a essa situação. São pessoas que estão doentes, que precisam de auxílio. A gente sabe que isso sempre é necessário um tratamento médico, um tratamento espiritual, para a pessoa se desvencilhar disso, né? Mas é uma situação que proteger a pessoa, né? Proteger o seu pensamento, proteger a pessoa de situações de risco, criar um ambiente mais salutar, procurar fazer ela entender tudo isso que acontece, vai ser de extremo auxílio para ela poder sair, então, dessa obsessão, dessa viciação. Esse não é um santinho para a eleição, nada, né? Estamos muito próximos dessa. Sobre o vício, a pessoa quando desencarna fica em recuperação. Bom, a recuperação vai depender pura e simplesmente de, primeiro, merecimento, segundo, o entendimento que esse espírito vai ter que ele desencarnou e que ele precisa de auxílio, né? Se ele vai ter capacidade disso. Tem espíritos que não conseguem entrar em recuperação imediatamente. Eles vão ficar errando por aí, buscando o seu vício, né? Até que eles consigam despertar, então eles estão no caminho errado e possam receber o quê? Solicitar e receber esse auxílio, né? E entrar numa sintonia mais positiva para receber esse amparo da espiritualidade para a sua recuperação. Mas eles vão precisar de tratamento, eles vão precisar de descanso, para que eles possam então se desintoxicar e conseguir se recuperar. É a mesma situação de nós não nos arrependermos de determinadas situações e continuarmos persistindo no mal, né, na viciação. Tudo depende basicamente também da nossa condição de entender isso, de se arrepender sim, e de solicitar auxílio. A pessoa que tem esquizofrenia, que diz que ser influência por espíritos maus, tem alguma explicação espírita? Claro que sim. Né? A doença mental também é um padecimento onde a pessoa sofre esse tipo de influenciação e onde ela tem, às vezes, até a capacidade realmente de ver e de enxergar. E que essas companhias, então, elas vão ser menos evoluídas ou mais evoluídas de acordo com a vibração dessa pessoa, né? Mas vejam que esse problema mental também é uma forma de resgate, também é uma forma da pessoa aprender, né, a respeitar o que? A valorizar a vida, né, a valorizar e respeitar o próximo, a valorizar esse corpo e essa existência que nós recebemos como uma oportunidade. Então, o esquizofrênico, a gente acha que ele está tendo só alucinação, né? Que é tudo da mente dele. Não, muitas vezes ele está sofrendo esse tipo de influenciação por ter até mediunidade,
Vocês imaginam pessoas que tenham a capacidade e que consigam conversar e ver espíritos desencarnados. Se essa pessoa não acredita nisso, né? Se essa pessoa não tem o mínimo de orientação, ela vai entrar em paranoia, né? Ela vai começar a sentir medo, ela vai começar a sentir angústia, né? Ela vai começar a se desesperar frente a essa situação. Então, como é importante o conhecimento e a orientação num momento desse. Talvez não para curar completamente a pessoa, se for a necessidade dela de passar, mas pelo menos para amenizar isso e que ela sofra, que ela receba algum tipo de auxílio. Então, às vezes o espírito ainda fica apegado ao corpo físico até ele conseguir se desligar e receber o auxílio. Pode, tudo depende assim do entendimento que ele tem disso tudo, do auxílio que ele vai receber, do entendimento da situação. Às vezes até ele se dá conta de que o que aconteceu, né, ele pode ficar ligado ainda ao seu corpo físico até conseguir se desligar. Né? Assim como depois da morte, depois da passagem, nós vamos passar por um período de perturbação até a gente entender, se dar conta de tudo que aconteceu, que vai ser maior ou menor de acordo com a nossa evolução e de acordo com o nosso merecimento pelas atitudes e pela maneira como nós conduzimos a nossa vida. Em relação às cirurgias espíritas, o que você tem a colocar? Cirurgia espírita é algo extremamente salutar, quando feito, né, com toda a seriedade que tem que ser feita. É uma forma de transmissão de energia fabulosa, né, e que essa pessoa, então, se ele for merecedora da cura, ela vai receber isso como auxílio, que vai ser, então, importante na sua recuperação. Mas veja bem, né, isso depende de diversos fatores, né? Depende de merecimento, depende da fé da pessoa, da capacidade de ela aceitar tudo isso. Então, se a gente entender e voltar àquela explicação da energia do pensamento, né, da energia salutar, é a mesma coisa que me perguntar se benzedura funciona, né? Às vezes, para coisas simples, benzer funciona porque essas pessoas têm uma grande, né, energia espiritual, elas têm uma capacidade de emanar essa energia positiva, e a gente recebe aquilo e aquilo nos ajuda a recuperar. Então existe uma lógica por trás disso tudo, mas não existe milagre, né? Existe o merecimento, a necessidade de cada pessoa, e dentro dessa relação é que as coisas vão acontecer. E é isso, né? Em virtude do adiantado da hora, então, eu agradeço mais uma vez pela presença de todos, pela paciência de todos, e obrigado, que Deus acompanhe vocês, que vocês possam retornar aos lares com muita luz, com muita paz nos seus corações, o pensamento sempre em Jesus Cristo, né, e no bem, e que todas essas colocações possam ser úteis, né, para nós reavaliarmos a nossa existência, a nossa vida, e sempre procurarmos entender como nós podemos melhorar. Eu passo a palavra para o nosso irmão para encerrar. Obrigado. Então, vamos agradecer ao nosso irmão, Fábio, que ele possa retornar aqui outras vezes. Foi muito útil sua palestra, muito boa, as palavras que nós gostamos. Eu também queria pedir, então, às pessoas que têm alguma dúvida com essas questões sobre vida e morte, sobre o que nós estávamos conversando agora no final, a nossa Casa Espírita, Sociedade Joana de Ângeles, nós podemos também clarear algumas coisas. Nós estamos à disposição todas as quartas-feiras. Nós temos inclusive o trabalho de atendimento fraterno, que funciona das 19h20 até as 20 horas, que é exatamente para essas coisas, esses assuntos mais individuais, esses questionamentos particulares. Vocês podem nos procurar, nós teremos muito prazer em ajudá-los.
eu vou pedir, nós temos grupos de estudo também, quem quiser se aprofundar na doutrina espírita, nos conhecimentos, nos estudos, nós temos grupos de estudo às quartas-feiras, às quintas, e nós estamos pensando em abrir novos grupos de estudo também. Então, nos colocamos à disposição. Interessante é colocar que os grupos de estudo nada mais do que são momentos, né, grupos onde a gente faz exatamente o que a gente fez hoje aqui, né, conversar, questionar, trocar ideias, né, procurar se aprofundar. Não tem nada assim de excepcional, nada de atemorizante, né, é apenas um espaço, um momento onde a gente também se disciplina a dedicar 1 e meia por semana a conviver com um grupo onde a gente vai trocar ideias, onde a gente vai tentar, baseado nos ensinamentos, ver, né, o que pode ser útil para a nossa vida. Tá? Então, é bom saber assim, né, essa iniciativa de novos grupos aí. E para encerrar, então, vamos passar a palavra para a nossa irmã Yara, que vai fazer a oração final. Obrigado. Também agradeço o fato da gente estar aqui novamente. Para mim é sempre uma felicidade voltar para Sarandi, reencontrar os amigos que a gente fez aqui, né? Nós nos sentimos muito bem aqui e foi uma noite muito agradável de novo. Então agora a gente convida a todos para fechar os nossos olhos, a fim de que durante a prece nós possamos receber os recursos espirituais que os benfeitores, amigos aqui presentes nos trazem. Então vamos manter uma sintonia, esquecer agora qualquer preocupação que possa nos atordoar, lembrando do que foi falado nesta noite, do quanto o pensamento é importante para a nossa saúde integral, para a nossa paz. Procuremos movimentar ideias, pensamentos positivos, elevados, vibrações harmoniosas. Coloquemos na nossa tela mental a imagem de Jesus, esta referência para todos nós, de alguém bom, alguém justo, alguém sereno, que nos envolve com o seu abraço, com a sua compreensão, ajudando-nos nas nossas necessidades. Se desejarmos, podemos aproveitar o ensejo e fazer a Ele um pedido, uma solicitação em torno de alguma situação aflitiva que estamos a passar. Peçamos a Ele, Ele vai nos ouvir, vai nos ajudar. Podemos pedir-lhe esperança, coragem para superar as dificuldades, resignação para aceitar as situações que nós não podemos ainda modificar. E muito amor no coração, nas relações que temos, sobretudo naquelas mais difíceis, nas quais o nosso coração é convidado a perdoar. Assim envoltos neste ambiente salutar, nestas energias benévolas, nós também podemos agradecer
por estarmos aqui e podermos receber este manancial de luz, de sabedoria, que com certeza, se não agora, em algum momento de nossas vidas, fará a diferença. Muita paz.